Olá todo mundo, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Oliveira Imóveis com foco em falar em investimentos imobiliários em Portugal. Esse é o quadro da mentoria Minha Casa em Portugal, hoje com a participação do Elton Loyola. Ele vai trazer pra gente alguns conselhos e algumas diretrizes financeiras para que a gente possa estar mais perto de investir no nosso imóvel de Portugal, que vai se pagar sozinho e gerar poupança em euros todos os meses, mesmo que à distância. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Elton. Obrigado, é um prazer Valéria. te ter aqui. Se apresenta, conta um pouquinho para as pessoas quem você é e vamos começar nosso bate-papo. Vamos lá, pessoal, eu sou o Elton Loyola, eu sou cofundador da Syncra. A Syncra é o escritório de investimentos do BTG Pactual. Além de planejador financeiro CFP, eu também sou especialista em investimentos. E hoje, a pedido da Valéria, eu vim aqui participar junto com vocês. Muito bem, eu acho que assim, é muito importante esse bate-papo, Elton, porque muitas pessoas que chegam até a gente, elas chegam correndo riscos. Então são pessoas que estão quase de mudança para Portugal, mas estão pensando em morar de aluguel. São pessoas que muitas das vezes não sabem o que fazer para conseguir juntar o dinheiro e fazer com que esse dinheiro ele cresça um pouco mais para que ela consiga atingir a meta de chegar a investir numa entrada de um imóvel em Portugal. Então, esse vídeo de hoje é para você que quer saber como é que eu faço para guardar mais dinheiro, como é que eu faço para investir o meu dinheiro, como é que você vai fazer para o seu dinheiro crescer um pouco mais, ainda aqui no Brasil, para que você tenha o planejamento correto, para que você também consiga investir, dando a entrada de, na média, os 30% no seu imóvel de Portugal. Então, Elton, a gente gostaria aqui de primeiro, basicamente dizer como é que a gente passa a economizar, Como fazer para economizar mais dinheiro? Qual é o seu conselho financeiro para as pessoas que estão gastando tudo que ganham e um pouco mais? Eu acho que o principal conselho, e acho que todo mundo já deveria saber, é se organizar financeiramente, ter o controle de gastos, priorizar realmente o que é importante, o essencial. É você automatizar também as suas economias. Essa questão do débito automático é uma coisa que facilita até para a pessoa achar que está com dinheiro em conta, esquece de pagar uma conta e sobrou dinheiro. É importante você ter essa automatização também, tá? Além disso, evitar dívida sempre, tá? Dívida, seja ela com juro baixo ou juro alto, sempre é uma dívida. Então, se você está pensando em economizar, você precisa primeiro não ter dívida, tá? E o último é estabelecer metas bastante claras do que você quer. Então, se realmente você quer ter um empreendimento imobiliário, seja no Brasil ou fora, você precisa ter estabelecido essa meta e focar nela, porque senão não vai conseguir. Eu costumo dizer que assim, eu comecei a pensar em guardar mais dinheiro, eu já era bem crescidinha, posso dizer, não tem muitos anos. E se eu tivesse começado antes, se eu tivesse começado mais jovem, quem sabe hoje eu teria até mais do que 2 imóveis em Portugal, com certeza eu teria uns 10. Mas nunca é tarde para começar. Então mesmo você que já passou aí como eu, já tinha passado muito dos 40, quando comecei a atinar, a pensar nas minhas economias, foi possível para mim olhar para as minhas economias, entender os meus gastos. E assim, além do que o Elton falou, na questão de não ter dívidas, óbvio, a gente tem custos altos para sobreviver, isso é inerente, tem educação, tem saúde, tem segurança, tem lazer, tem tudo isso que a gente precisa para sobreviver, mas é sempre, assim, a minha dica seria, não sei se eu tô certa, Elton, pensa antes de fazer uma aquisição. Então, muitas vezes aquela aquisição por impulso, ela pode ser uma aquisição que você pode primeiro esperar, ou talvez ela pode ser substituída. Hoje em dia, eu sou muito mais de consertar as minhas coisas, de manter as minhas coisas, do que de ou jogar fora ou de comprar um novo. Mas essa questão de dívida, as pessoas têm que entender que dívida é uma coisa e despesa é outra coisa. Exato. Então você tem, naturalmente, como qualquer família, como qualquer pessoa, você tem as suas despesas mensais, seja elas fixas ou variáveis. Dívida é o que você está falando. Vou comprar um carro, por que eu não economizo para comprar esse carro à vista? Porque se você comprar um carro financiado, muito provavelmente você está pagando 2. A menos que seja algo de extrema necessidade e você não tem dinheiro, aí não tem outro jeito do que tomar uma dívida, mas é nesse sentido, a pessoa avaliar se faz sentido ela ter aquele bem ou aquele produto ou qualquer outra coisa naquele momento, se pode esperar para ela pagar à vista. E fazer uma compra mais inteligente, na verdade. Exatamente. Então, assim, eu aprendi, depois de muito tempo,
a sempre me perguntar, eu realmente preciso disso? Fazer uma análise e esperar e não fazer aquela compra naquele momento que eu fiquei com vontade. Eu falo que sempre entre um dia e outro, ter uma noite bem dormida no meio ajuda muito, mas muito mesmo. E assim, o meu perfil, né? Eu não sou uma pessoa que troca de carro toda hora, não tenho dívidas, não tenho carro financiado, não tenho imóvel financiado aqui no Brasil, só em Portugal, porque aqui eu me recuso a pagar os juros. E no meu imóvel aqui não se pagaria, como vocês já bem sabem, quem já viu algumas lives, alguns vídeos que eu falo. E aí, assim, o que a gente pode dar de conselho, né, Elton, para aquelas pessoas que ainda não começaram a pensar no futuro? Essas pessoas que são como eu ali, poucos anos atrás, que gastava o que recebia, não guardava nada, não fazia essa análise, né, criteriosa de será que eu preciso disso? Deixa eu ir para casa dormir, amanhã eu penso. Exatamente. Eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que, lógico, cada pessoa tem as suas prioridades, mas eu acho que a gestão financeira ela deve ser eficiente, independente de qualquer coisa, independente do objetivo, inclusive, tá? Então, acho que primeiro avaliar a realidade financeira da pessoa. Não adianta ela ganhar X mil reais ou querer gastar mais, ou se apertar tanto ao ponto de não conseguir cumprir com as necessidades do dia a dia. Então, avaliar a sua realidade financeira. Eu estou estável economicamente, eu consigo ter uma reserva, beleza, já está bem avaliado. E essa avaliação inclui listar gastos, listar inclusive itens de lazer, tá? Entretenimento. Não estou falando que as pessoas têm que deixar de tomar um cafezinho ou ir no cinema para economizar. Mas às vezes substituir. Exatamente, substituir, enfim. Tem tanta programação gratuita às vezes, às vezes o próprio cafezinho. Economiza no cafezinho na rua para você poder fazer alguma coisa. Então, assim, são pequenas atitudes que, inclusive, as pessoas que estão na internet falando sobre conselhos de investimento falam muito sobre isso. São os pequenos gastos do dia também que a gente precisa prestar atenção. Exatamente, são essas trocas que você deve fazer, lógico, pensando numa economia, né? Além disso, é importante você definir prioridade. Então, determinar o quanto você quer economizar por mês é essencial, tá? Então, quando a gente fala, eu vou investir o que sobrar. Não, você primeiro tem que tirar o que você vai investir para depois gastar o resto. É como se você fosse uma conta, né? Como se essa reserva que você quer fazer fosse um boleto também. Né? Exatamente. Então, você definindo isso, tem gente que tem dificuldade para fazer, tá? Eu tenho vários clientes que chegaram até mim com essa dificuldade. Lógico, eu conhecendo melhor a pessoa, consigo encontrar um mecanismo que vai funcionar para ela, que funciona para ela, mas não funciona para outra, mas existem outras maneiras de você fazer. Então, a primeira coisa ganhei, vou dar um chute aqui, 10 mil reais por mês, eu quero economizar 20%. Você já pega esses 2 mil reais, já coloca numa aplicação, entrega para uma pessoa que cuida das suas finanças, enfim, para ele gerenciar isso da melhor forma. Como se fosse a sua dívida. Exatamente, como se fosse uma dívida. Exatamente. Verdade, né? E a partir daí você vive com o que sobrou. O que nós, como planejadores financeiros, a gente considera saudável, tá? A pessoa economizar para o futuro em torno de 25% da renda dela. A partir de 20 já é bom, tá? Mas 25, 30 seria o ideal, tá? Até porque a gente tem que contar com 5% de imprevisto e aí é uma outra conversa que a gente vai ter lá na frente. Essa regularidade da poupança também é importante. Não espera sobrar, como eu falei. Mês que vem eu faço, mês que vem no outro, daqui a 6 meses eu vou começar a poupar. Começa mesmo que pouco, não consigo 20, mas consegue 10, aperta, faz um gerenciamento financeiro melhor para que no mês seguinte você consiga chegar no seu objetivo. Conhecer os gastos adicionais, eu acho que a pessoa tem que fazer... Raio-X, né? Em cada uma das contas, né? E até chato no começo você ter que, comprei, sei lá, tomei um café na rua, gastei 15 reais, comprei uma blusinha, custou 200 reais. É importante você ter esse controle para evitar esses gastos adicionais. Então, às vezes a pessoa acha, eu vou passar no cartão de crédito, eu vou pagar no mês que vem. E aí vai rolando a dívida e no final você não consegue gastar, não consegue poupar, acabando gastando mais do que você tem, né? Ou até pagando juros de cartão de crédito. Que é pior ainda, né? É o que vai te fazer não ter o pior dos juros. Nenhuma,
E como a gente está falando de planejamento financeiro para um empreendimento imobiliário, é importante entender também como é esse financiamento imobiliário, né? Então, Antes de você entrar nesse ponto, eu quero fazer só um parênteses aqui, porque a gente falou desse raio-x das despesas. Gente, se a gente parar para olhar cada item que vem descontado no nosso cartão de crédito automático que a gente não usa, o que está incluso nos pacotes que a gente fecha de TV a cabo, os contratos que a gente fecha, por exemplo, com Sem Parar da Vida, eu vou dar exemplo aqui, Sem Parar não está patrocinando nem nada, mas é um exemplo. Quando eu comecei a ter um pouco mais de disciplina financeira, muito com a ajuda dele também, que é o meu assessor financeiro e por isso eu trouxe aqui, eu comecei a olhar gastos que ali era R$15 por mês, R$10 por mês, mas quando eu juntava todos esses pequenos gastos, eram R$300, 300 e poucos reais. Então eu consegui reduzir alguns pacotes que eu não utilizava. Então, por exemplo, a minha TV a cabo, eu comecei a realmente avaliar e eu liguei no caráter de negociação mesmo. Eu quero cancelar, não interessa, não interessa. E eles me deram um benefício. Eu acabei ficando praticamente com o mesmo pacote, pagando a metade do que eu pagava. Se eu não tivesse ligado e tentado fazer essa negociação, eu estava pagando o dobro. O Sem Parar, por exemplo, eu pagava uma mensalidade ininterrupta. Se não me engano, Elton, isso antes da pandemia era R$32 ou R$38. era na casa dos 50, na verdade. Não, isso lá atrás, isso em 2019. Quando a gente entrou na pandemia, isso eu nunca tinha utinado, né? Eu já tinha começado a guardar dinheiro, mas o Sem Parar eu nunca tinha utinado. Quando a gente entrou na pandemia, eu falei, gente, eu tô com o carro parado, pagando Sem Parar. Liguei lá para cancelar o Sem Parar. Só ligando e pedindo para cancelar, eu descobri que não necessariamente você precisa pagar a mensalidade. Eu não sei se isso ainda está vigente, mas o meu contrato é reavaliado em 2020, que se eu não usar o Sem Parar naquele mês, eu não pago nada, eu não tenho mensalidade. Se eu usar até 3 vezes, eu pago coisa de 20 e poucos reais. E aí, a cada excedente, eles cobram uma tarifinha. Então, assim, são raros os meses que eu vou exceder essas 3 passagens de pedágio, ou enfim, e assim, 3 dias, né? Não são 3 pedágios, sim, são dias. E essas tags hoje geraram commodities, né? Todo mundo tem, você consegue negociar. Você consegue negociar de uma com a outra. Eu troquei, a cada 90 dias eu trocava por conta de pacote, ficava 3 meses sem pagar, eu ia para a Veloy, da Veloy Connect Capro sem parar. Enfim, para aproveitar o que era melhor de cada um, porque é fácil contratar, também é fácil cancelar. Então, e são pequenas despesas que às vezes a gente fala, tô com preguiça de ver isso, o diesel que eu tô pagando ali, é R$10 a mais. Gente, olhar para essas pequenas coisinhas e eliminá-las, óbvio, o que você usa. Agora, o que não é importante, o que você não usou, o que você consegue substituir ou renegociar, faça. Porque isso que vai sobrar vai ser o dinheiro que você vai poder começar a aplicar, começar a guardar para você num futuro mais próximo do que se você ficar aí mais gastando do que poupando, né, Elton? E você tinha falado dos conselhos, e eu até pulei a pergunta, eu vou voltar para os conselhos. Pode voltar, né? Isso. A ideia de conselho, tá, pessoal? Começa agora mesmo, então não tem essa, vou começar mês que vem, vou começar quando sobrar dinheiro. Né? Exatamente. Vou começar segunda, vou começar no ano que vem, no mês que vem, então não adianta você postergar isso, porque uma hora essa urgência vai chegar, então o quanto antes você estiver preparado, melhor. Estabelecer meta clara. Se a sua meta é comprar um imóvel, é comprar um auto, enfim, fazer um MBA, uma faculdade, uma viagem, você tem que estabelecer essa meta e você tem que ir atrás disso, focar nisso e tirar as tentações de lado também. Vai no shopping, cara, não entra nas lojas, entendeu? Porque senão ou você entra vai... e experimenta não compra não nada. compra Eu nada. faço muito isso, mato à vontade. E exatamente. E a última coisa de conselho, infelizmente no Brasil as pessoas não têm uma educação financeira. Nunca tiveram. Não temos na escola. Não tem, mesmo depois de adulto, nossos pais... Hoje existe um conceito mais de educação financeira, mas na nossa época, década de 80, 90, não existia isso. Então a gente cresceu num ambiente sem educação financeira, os nossos filhos cresceram assim e provavelmente os nossos netos vão crescer nesse ambiente. Então, buscar por educação financeira é sempre importante. Mas eu tenho uma pessoa que cuida dos investimentos para mim, eu tenho ou um planejador financeiro, ou enfim, um assessor, ou até mesmo um amigo meu me ajuda. Mas é importante você conhecer minimamente até para entender se aquela pessoa que está conversando com você também está trazendo algo que faz sentido. Porque me desculpa, tá, pessoal, mas tem tudo, né? Tem muita gente mal intencionada no mercado financeiro. Tanto é que
o brasileiro é tão alienado financeiramente falando que até hoje se cai em golpe de pirâmide, cara. Se a gente tem taxa básica de juros a 10% ao ano, como é que o investimento, seja ele qualquer que for, vai te dar 10% ao mês? Isso não existe. Então, assim, desconfie. Se a pessoa tivesse o mínimo de educação financeira, ela desconfiaria. Ela saberia fazer essa conta, né? Saberia se ela estava sendo beneficiada. E isso não é só para questão de golpes de pirâmide, gente. Não, isso, qualquer coisa. Eu vejo a importância, por exemplo, no papel de um assessor financeiro, uma pessoa que vai te recomendar papéis ou fundos ou aplicações. Se você não tiver um mínimo de consciência financeira, entender o que é a taxa Selic, entender como que está indo, inflação, PCA, e tudo mais, GPM. você não sabe se o que aquela pessoa vai te propor realmente é bom para você ou se é só bom para ela. Porque a gente sempre frisa aqui, nos vídeos, nas lives, o Giovanni fala muito nos vídeos aqui do canal também. Tá tudo certo, as pessoas elas são remuneradas muitas vezes em benefício da minha carteira ir bem, ou de eu bater uma meta. Por exemplo, a gente fala das imobiliárias convencionais, elas ganham comissões, então ela tem o foco no vendedor, esse é o foco dela, mas quando a gente tem conhecimento, a gente pode questionar. E a gente pode dizer, não, eu não acho que isso aqui é o melhor, pra mim isso aqui é melhor. Então, assim, minimamente se eduquem, busquem, tem muita gente na internet que tem muita gente ruim também. Tem muita gente ruim. Eu até vou fazer um merchan aqui, porque eu realmente aprendi com ela antes até de começar. Apesar de não gostar dela, eu sei que ela faz um trabalho interessante. Para iniciante é muito bom. Da Natália Arcuri, principalmente para iniciante, porque eu acho que ela descomplica e ela tira o economiquez e ela te dá ali um conhecimento muito mais simples, você aprende muito mais rápido. Então, para quem não conhece... E até voltada para a gestão financeira mesmo, Exato. do dia a dia, o orçamento familiar e tudo mais. Para essa questão de guardar, para fazer a reserva de emergência, para se pagar, né, antes de pagar os outros boletos, se pague, guarde aquele dinheiro para você. Eu acho que a forma como ela ensina o brasileiro é muito bacana. A minha dica é essa. Tem outros também, o Primo Rico também, às vezes dou uma olhada e tudo, mas a Natália Arcuri eu acho ela mais didática, mais simples de aprender. Então, apesar de não gostar. Ele não gosta muito porque ele gosta mais de taxa variável, ele é uma pessoa mais arrojada na personalidade dele. Sim, na pessoa física, com certeza. Na jurídica é outra coisa. Na pessoa jurídica mas enfim, eu gosto muito porque foi com ela que eu aprendi. E aí, Elton, vamos falar desses conselhos, porque assim, a gente quer saber como guardar o dinheiro para que você possa dar entrada num imóvel. Então a pessoa conseguiu, ela fez ali uma reserva de emergência para qualquer, eventual quebrou um carro, um médico, alguma coisa. Aí essa pessoa está conseguindo guardar de 20% a 30%, ali bonitinho. E aí ela quer fazer uma reserva, uma aplicação que propicie com que daqui a pouco tempo ela consiga dar entrada num imóvel. E a gente fala, em Portugal, a média de 30% do valor do imóvel. Qual é o tipo de aplicação segura? Qual é o tipo de aplicação que ela trabalha aqui nos reais enquanto ela está guardando para que futuramente ela consiga investir no imóvel de Portugal que vai se pagar sozinho e gerar poupança em eles todos os meses? Como eu já conheço um pouco do seu negócio, Sim. E a gente até teve uma conversa, algumas, né? Sim. Antes, eu acho que quando a pessoa toma essa decisão de comprar um imóvel, ela precisa gastar o mínimo possível no começo, tá? Para que, já que você não vai pagar juro lá durante o período de construção, e eu não sei nem... A gente vai falar disso lá no geral, os 30%. Na próxima vez, né? Isso. Mas, enquanto o dinheiro está no Brasil, você precisa tomar o menos risco possível, até porque você tem um horizonte de prazo curto, pensando que você vai ter que... você quer mudar para Portugal daqui 2 ou 3 anos, quer comprar um imóvel, que seja na planta ou que seja pronto, mas ele está começando a fazer essa reserva de dinheiro ainda em reais, né? Sim, com certeza. E assim, o Brasil, felizmente ou infelizmente, tem taxas de juros muito atrativas. Então, hoje, se você for pensar em mundo, o Brasil está em segundo ou terceiro em taxa de juro real, perdendo só para outros países menores, mas o Brasil nem precisava ter uma taxa de juros tão alta com a inflação que nós temos hoje, tá? O Brasil sempre foi o país dos rentistas, né? Então, as pessoas que têm o dinheiro guardado, mas lógico, com a evolução da economia e do mercado financeiro no Brasil,
você não precisa mais deixar o dinheiro na poupança, tá? Até porque a poupança a gente está falando de 6% ao ano, Tá difícil. sendo tá que a difícil. própria Selic, você investindo num tesouro nacional, um tesouro Selic, você já tem a taxa básica de juro que é 10,75 hoje, né? Já acompanha ali pelo menos o mercado. E com risco né? zero, Com porque risco zero. o risco do tesouro, até para quem não sabe, é o risco Brasil. Então, só não vai ser paga aquela dívida se o Brasil quebrar. Então, para o Brasil quebrar, tem que acontecer vários outros fatores para o país em si decretar moratória na dívida, tá? Exato. Então, falando de produto, enquanto você ainda está economizando aqui para pagar lá, e é muito mais atrativo investir no Brasil em patrimônio financeiro, não imobilizado, tá? Sim, aqui no Brasil, porque a gente tem Sim, uma por causa volatilidade muito maior, né? Isso, então você tem uma taxa de juros melhor no Brasil do que na Europa, a taxa na Europa está perto de 4%, no Brasil, acabei de falar, está próxima de 11%, então, título público federal, o Tesouro Selic, né, que é mais comumente conhecido, é um bom instrumento. As L6 e as LCAs, que são letras de crédito tanto do mercado imobiliário quanto do agronegócio, elas têm cobertura da FGC, o que é importante porque você tem a garantia daquele capital investido. Crédito, Isso. né? E além disso, elas são isentas de imposto de renda. Para além disso, você tem os tradicionais CDBs, que qualquer banco vai ter um CDB ali minimamente pagando 100% do Sempre CDI. CDI, pelo menos. Pelo menos. E aí normal. você já está tendo um percentual bastante acima da poupança, isso comparado a poupança com CDB. Tá? E por último, o que eu gosto bastante, tá? Porque eu acho que você consegue ter uma gestão melhor, mais profissional do seu patrimônio, são os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa nada mais são que um gestor administrando uma quantidade imensa de título, coisa que uma pessoa física comum não consegue. A gente não consegue ter Exatamente. essa dimensão. Exatamente. Então, um gestor de fundo ele administra bilhões dentro de um único portfólio que lá dentro tem um monte de títulos, seja títulos do Brasil, de fora, de dívida bancária ou privada, mas existe essa gestão e invariavelmente eles performam bastante acima do CDI. Apesar de não ter fundo garantido de crédito, mas é uma gestão muito mais profissional. Coisa seguro, né? Não é algo arriscado. Não estamos falando de renda variável, de algum lugar que você... Não é pirâmide. Não, pelo contrário. Existem casos bastante sérios no Brasil e todo grande banco, inclusive, tem um fundo de renda fixa lá para o próprio correntista do banco, até no BTG tem inúmeros fundos de renda fixa. Eu gosto da gestão do fundo porque quando você fala da pessoa física, ela compra no varejo, então você está comprando picadinho, você tem uma taxa às vezes pior do que o institucional. Imagina você ter 5 milhões de reais para comprar um título e você ter 5 reais para comprar o título. Então muda bastante essa taxa e o investidor institucional, que é que eu estou falando dos grandes gestores, eles vão se beneficiar desse movimento, trazendo ao longo prazo uma rentabilidade superior do que você estivesse comprando no varejo o seu título. Entendi. Não, isso é muito importante a gente ter essa noção, porque assim, minimamente, gente, olhar para, vou conseguir guardar. Não vai adiantar você deixar debaixo do colchão, não vai adiantar você botar na poupança, porque da mesma forma que a gente fala quando a gente fala de Portugal, né? O quanto antes você agir em Portugal, mais rápido você congela o seu bem, mais você alavanca seus reais lá no mercado imobiliário e mais você vai ter poder de compra acompanhando o teu esforço de uma vida inteira. Quando você está guardando dinheiro, o princípio é o mesmo. Se você não acompanhar minimamente a inflação do país, se você não estiver preocupado a crescer o seu dinheiro ali um pouquinho acima da inflação, o que a gente conhece como IPCA, Sim, né? Existem alguns índices de inflação, mas o mais comum para o consumidor é o IPCA. Exato. E aí você vai ter o teu poder de compra mantido, porque ele acompanha a inflação com os jurozinhos ali um pouquinho a mais. Então você sabe que aconteça o que acontecer, o teu poder de compra naquele período que você está contratando aquela aplicação vai ser o mesmo. Você compra uma bala hoje com aquele dinheiro, lá na frente, se a bala aumentar, teu dinheiro aumentou conforme a bala e não vai ficar abaixo disso. E as pessoas, via de regra, esquecem da inflação. Né? Esquecem. O dinheiro perde valor no tempo. Então, assim como ele ganha se ele tiver aplicado. Então, se a inflação, nós passamos por um momento de inflação muito alta, chegando próximo de 16% de inflação.
na época da Bom pandemia. para quem empresta dinheiro ao banco, Sim. péssimo para quem toma emprestado. Exatamente. Né? E hoje, até com a decisão do Banco Central de aumentar o juro na época, agora está diminuindo por conta da inflação. Então, a ideia, pessoal, é assim, o dinheiro ele tem valor, tá? Parado ele perde valor, tá? E a inflação, ela come o poder de compra. Só para vocês terem uma ideia, se você pegar 94 e trazer a valor presente, hoje o que se comprava com R$100 em 94, hoje vale R$22. Então, a moeda perdeu 88% de valor em 30 anos. Lembra quando você ia no mercado, comprava uma coca de R$2, você tem que comprar por 6, 7 hoje. E é por isso que a gente fala, gente, que assim, você saber como investir e para aqueles que querem investir parte desse suor no mercado imobiliário de Portugal, você foge exatamente disso. Sim. Você vai estar numa moeda forte. Com certeza. O futuro da tua família, essa parte que você vai proteger para o futuro da tua família, tá seguro e inabalável. Elton, gostaria de agradecer muito, acho que foi bastante esclarecedor trazer aqui para as pessoas as melhores oportunidades para as pessoas conservadoras, para não se arriscarem e poderem guardar esse dinheiro para muito em breve estarem aqui dando até os seus depoimentos, quem sabe, porque investiram em imóveis de Portugal que vão se pagar sozinhos e gerar poupança em euros. Muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Quem comenta, compartilha, dá o like, gente. Isso aqui pra gente é muito importante. Manda esse vídeo pro pessoal do trabalho, pra família, pros amigos. Isso aqui é conteúdo de relevância e, acima de tudo, é educação financeira. Com certeza. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.